Shabbat Shalom. Hoje nós estamos no dia 10 de outubro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 22 de Tishrei, do ano 5781. Hoje, até o pôr do sol, nós estamos em Rosh Hashanah Rabbah, no pôr do sol de ontem, né, nós encerramos Rosh Hashanah Rabbah e entramos em Shemini Atzeret, o 8º dia de Sukkot, uma extensão de Sukkot. E ao pôr do sol de hoje, nós vamos entrar, né, em Simchat Torah, a alegria da Torá. O Shemini Atzeret é o 8º dia, e essas duas festividades, né, Shemini Atzeret, Simchat Torah, por serem 2 dias, na realidade elas são consideradas como um dia, uma festa só, um dia só. Então é uma extensão que nós temos aí para podermos viver nesses dois dias, uma festividade, encerrando o período de Rosh Hashanah, o Ano Novo, Yom Kippur, o Dia do Perdão, Rosh Hashanah Rabbah, que é o 7º dia de Sukkot. É nesse dia que falamos, né, para que o Pai venha nos perdoar, por favor, e sejamos selados em definitivo para um ano bom e doce. E a partir do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, neste Shabat, nós estamos em Shemini Atzeret, o 8º dia. O 8º dia é o dia em que o Pai ele fala para os seus filhos, né? Me é pesado demais vê-los partir. Vamos ficar mais um dia juntos, só nós. E então é um dia a mais para estarmos na presença, face a face com Deus, o nosso Pai Celestial, e podermos aí desfrutarmos, né, do 8º dia, Shemini Atzeret, com a presença do Pai, e ao mesmo tempo chegando, né, em Simchat Torah, que literalmente se fecha um ciclo, né, dos estudos da Torá, e adentramos no novo ciclo da Torá. Então hoje nós vamos falar um pouco a respeito de tudo isso, que nos chamou a atenção, que nos envolveu, que mexeu com cada um de nós, que nos tocou profundamente nesse período todo, desde Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Rosh Hashanah Rabbah, perdoa-nos por favor, ó Pai, Shemini Atzeret, que estamos no dia de hoje, e Simchat Torah, que ao pôr do sol de hoje já emendamos em Simchat Torah. E amanhã, às 10 da manhã, nós estaremos fazendo uma nova live, mais específica sobre Simchat Torah, né? Falaremos um pouquinho mais sobre Vezot Haberachar, que é a última porção da Torá, que vamos comentar um pouco hoje, completar amanhã, e ao mesmo tempo fechando esse ciclo com Vezot Haberachar, esta é a bênção, e logo em seguida vamos entrar amanhã na primeira aliá, a primeira chamada para a primeira porção do novo ciclo dos estudos da Torá, que é Bereshit, Gênesis, que é o primeiro livro da Torá, e então iniciamos amanhã o novo ciclo dos estudos da Torá, com a primeira porção de Gênesis, que traz o seu próprio nome no hebraico, Bereshit, no princípio, ok?
Rosh Hashanah e Yom Kippur trouxe para nós, neste ano, que nós, Benei Noach, nós não judeus, trouxe um novo significado para nós na nossa jornada de fé. Envolveu mais as nossas comunidades, as comunidades Benei Noach no Brasil, sob a liderança do Rav Yaakov Geranstadit, do Beit Chabad no Brooklyn, São Paulo. Dessa forma, nós pudemos nos envolver mais com o Ano Novo Judaico, Yom Kippur, né? Uma grande parcela também participou do grande jejum de Yom Kippur, e dessa forma fez com que nós pudéssemos estar mais intimamente conectados com o Eterno, com a sua palavra, a Torá, e também com as próprias comunidades, né? Várias comunidades fizeram lives, trouxeram cada grupo, cada comunidade, trouxeram, né, as suas mensagens do momento, e isso veio trazer mais solidez na nossa jornada como Benei Noach, e que estamos no caminho certo, né? E sob a liderança do Rav Yaakov Geranstadit, seguindo aí as direções, orientações nesse sentido. Então esse novo ano, ou Ano Novo Judaico, vem trazer para nós, né, novas esperanças, novos aprendizados, e estamos aí na nossa caminhada para um novo ano, e que realmente, né, no pôr do sol de ontem, em Rosh Hashanah Rabbah, perdoa-nos, ó Pai, por favor, estejamos definitivamente selados para um ano bom e doce, né? Aí nós chegamos então em Shemini Atzeret. Uma das coisas que nós aprendemos dentro de Sukkot são as lições que veio trazer para nós nesses 8 dias, começando o 8º dia de hoje, né? Então, a mitzvah principal, né, o preceito principal e singular de Sukkot é exatamente a construção de uma sukkah. E é a única mitzvah que literalmente envolve a pessoa de corpo inteiro com suas vestes e materiais, né? Então a construção, a edificação da sukkah, a tenda, né, ela trouxe realmente envolvimento das pessoas por inteiro, né? Então ela se envolveu inteiramente na construção da sukkah. E ao se envolver completamente na construção da sukkah, isso significa você envolvendo a sua vida na jornada monoteísta, na crença do único Deus, aquele que é único, incorpóreo, indivisível, o único Criador, o único Deus e o único Salvador, né? Trazendo dessa forma a sua vida na presença de Deus, mostrando através da construção da sukkah que realmente nós, assim como a sukkah, ela representa a fragilidade de uma edificação, de uma moradia, vem mostrar exatamente essa realidade para nós com respeito à nossa vida. Ou seja, a nossa vida ela é rápida, ela é passageira e ela é frágil, né? A sukkah também ela faz nos lembrar das nuvens de glória que rodearam o povo judeu na caminhada e nas peregrinações pelo deserto, conforme Deus lhes havia feito a promessa de conduzi-los à terra prometida. E todos viram de forma especial que a proteção divina que Deus concedeu durante as suas peregrinações pelo deserto foi algo realmente fantástico, maravilhoso, foi algo sobrenatural e trouxe realmente o envolvimento, de uma certa forma, podemos assim dizer, o envolvimento pessoal de Deus para com o povo nas suas peregrinações pelo deserto. O deserto é um lugar que o próprio nome já diz, não tem nada, absolutamente nada, que possa trazer
conforto, segurança e proteção. Mas ao mesmo tempo Deus veio mostrar para o povo judeu lições para nós e lições para as nações, que nós estamos nesse mundo como num deserto, né? Aonde neste mundo você pode dizer que realmente você tem segurança, você está protegido, você realmente pode dizer que estou vivendo em paz. Então esta é a nossa caminhada nesse deserto. E justamente nessa questão nós encontramos aí o quê? Assim como o povo judeu encontrou no deserto, estando como um povo, milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo só, né? Veio mostrar que na verdade nós não estamos só. A partir do momento que nós confiamos em Deus, que nós realmente pedimos ao Pai Celestial ajuda, socorro, Ele realmente se mostra presente e mostra para nós essa realidade. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. E nestas peregrinações, onde as nuvens de glória do Eterno envolveu o povo judeu, isso mostra para nós que nós, nessa nossa travessia, desse deserto que nós vivemos aqui, né? Nós não estamos sozinhos. Pode ser qual for a situação que você estiver vivendo, pode ser o momento que você está em atribulações, em angústias, aflições ou coisas semelhantes, você precisa ter essa certeza que você não está sozinho, que Ele, o Eterno, está contigo, né? Açúcar, para que o judeu não esqueça de seu verdadeiro propósito na vida, Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, nos faz deixar nossas casas confortáveis nesta época para habitar numa frágil sucá, numa cabana, por 7 dias. É o que todo Benei Noor procurou fazer nesses 7 dias de Sucote, né? Cada um fez a sua sucá, né? Com as suas peculiaridades regionais, inclusive, também. Mas mesmo assim nós podemos observar que a sucá, ela nos tirou de uma aparente habitação segura, confortável, e nos levou para uma habitação frágil, e realmente o povo judeu no deserto, graças a Deus, não tiveram as questões que nós enfrentamos hoje no dia a dia, quando nós fazemos a nossa sucá fora da casa, né, no quintal ou algo semelhante, e ficamos sujeitos ao tempo, né, o vento, a chuva, e por isso, né, a halahá, ela traz para nós que choveu, você pode sair da sucá e entrar na sua casa normalmente. Então é o que nós fazemos, né? A chuva vem e a fragilidade da sucá não nos permite permanecermos dentro dela. Então a halahá, os preceitos judaicos dos rabinos, nos mostra que nós podemos nos ausentar da sucá e entrarmos na nossa casa. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, por exemplo, né? Nessa extensão de Sucote. O tempo chuvoso não nos permite podermos estar lá na sucá fazendo esta live. Então, nós, para evitarmos aquela correria de última hora, então nós já iniciamos a live aqui no nosso lugar de costume. Então, a sucá nos lembra que a nossa confiança em Deus é a base para a nossa proteção. É a base para que nós realmente possamos habitar em segurança, independente aonde nós estivermos. Por isso que a sucá, ela traz essa questão. Não confiarmos realmente naquilo que nós possuímos, na nossa casa fortificada, de tijolos, bem estruturada, não nos alicerçarmos, né, na nossa posição social, naquilo que possuímos, naquilo que temos, ou coisas semelhantes,
Mas a Sukkah, ela vem mostrar para nós a realidade de que a nossa confiança, ela precisa estar acima de qualquer questão, ela precisa estar em Deus, no Todo-Poderoso, no Eterno. Então é importante que nós estejamos no nosso dia a dia nos alimentando da palavra divina, né? As leituras bíblicas diárias dos estudos da Torá, o livro de Salmos, que temos o nosso calendário diário de leituras do livro de Salmos, para nos fortalecer exatamente a confiar cada vez mais em Deus, né? Então, a confiança, né, na proteção divina é a base para a nossa vida no nosso dia a dia. Então, por isso, confiar em Deus está de fato numa das grandes e principais lições de Sukkot, né? Então, a Sukkah, ela nos ensina que a divina providência é a segurança melhor do que qualquer bem material, pois não abandona os que verdadeiramente creem em Deus. A Sukkah ensina a sermos fortes e corajosos, felizes e tranquilos, mesmo na aflição e mesmo diante das dificuldades. Porque a lição principal da Sukkah, a tenda, a nossa cabana, é exatamente o que? A divina providência em nossas vidas. Então, diante desta ou daquela situação, né, nós sempre precisamos estar confiantes na providência divina, que Deus, Ele está conosco no nosso dia a dia. Ok? Encerrando os 7 dias, né, de Sukkot, então nós vamos para o Shemini Atzeret, o 8º dia. E o 8º dia nos fala, né, em Levítico, capítulo 22, nos fala a respeito dessa realidade, tanto para o judeu como para o não-judeu. Nós temos aí capítulo 22 de Levítico, verso 25, dizendo assim: e da mão do estrangeiro não oferecereis nenhuma dessas coisas como sacrifício ao vosso Deus, porque sua lesão está neles, defeito há neles, não serão aceitos a vosso favor. Nós pegamos apenas o versículo 25 para dizermos o seguinte: em todo o capítulo 22, nós temos aí os preceitos que o Eterno traz para com os sacrifícios feitos nos dias de Sukkot. E mesmo o estrangeiro que está na terra de Israel e queira oferecer, né, um não-judeu queira oferecer um sacrifício, o mesmo que se aplica para o judeu é o mesmo que se aplica para o não-judeu se quer fazer o sacrifício. O sacrifício ele tem que ser perfeito, segundo os preceitos de Deus. E aqui o versículo 25, ele vem trazendo essa questão em que o Eterno orienta os Kohanim, os sacerdotes, para não receber da mão do estrangeiro o sacrifício com defeito. Então por isso que fala, não oferecereis, porque há lesão e há defeito neles, no seu sacrifício. Então a mesma exigência para o judeu quanto à questão do sacrifício é a mesma para o não-judeu. Isso daí significa para nós que o Eterno está atento tanto aos judeus como aos não-judeus, como é o seu Avodah Shebalev, como é o seu serviço de coração para o Eterno, né? O seu serviço para o Eterno, ele precisa ser realmente autêntico, verdadeiro, transparente, tem que ser realmente de coração, de amor e com amor para com o Eterno, né? Isso significa que devemos, sem sombra de dúvidas, observar, né, aquilo que é do agrado do Eterno para podermos alegrar o coração de Deus. Então, por isso, né, não é porque o judeu é judeu e o não judeu, o Benei Noach, pode fazer de qualquer jeito. Por isso que nós temos um rabino
que é o nosso líder, e nós estamos sob a liderança do rabino. E o rabino Yaakov Gerenstad é aquele que sempre está compartilhando, né, as instruções, orientações daquilo que tem que ser feito, né? Não com a mesma exigência no sentido de aplicação dos judeus, mas aquilo que nós fazemos voluntariamente, ele precisa ser feito da melhor forma possível, né? Então é importante nós termos aí um serviço do coração para fazermos para com o Eterno, realmente um serviço de amor, com amor, por amor ao nosso Deus, né? Então, chegando em Shemini Atzeret, nós temos essa realidade para nós, que nós precisamos aí estarmos cada vez mais dentro da vontade divina para o nosso querer. Ainda no capítulo 23 de Levítico, nós temos aí a respeito das solenidades, que são as festividades ao Eterno, festividades a Hashem, e essas festividades trazem realmente o serviço de coração para Deus. Então, quando nós fazemos um sacrifício para Deus, ele precisa ser realmente real e verdadeiro. Qual que é o sacrifício que nós fazemos para Deus? Não é de sacrifício de animais, mas é o teu próprio sacrifício. Isso significa que você vai fazer o teu sacrifício diário para Deus. É o quê? São as suas preces diárias, as suas orações diárias, o seu retorno a Deus constante. Não é porque você crê que há um só Deus, há um só Salvador, o Todo-Poderoso, que significa que pronto, acabou. Não, é um retorno a Deus diariamente, é o arrependimento, a techuvá a Deus, que é através do arrependimento que nós fazemos retorno a Deus. Ele é diário, ele é constante, né? Ele não é de vez em quando, é uma caminhada, é uma jornada. É isso que significa a questão da saída do povo do Egito para a terra prometida, a festividade de Sukkot, o sétimo dia, Rosh Hashanah Rabbah, perdoa-nos, ó Pai, por favor. Entramos no oitavo dia, que é o Shemini Atzeret, um dia a mais para estarmos com o Pai, e em seguida Simchat Torah, a alegria da Torá, nos envolvermos com a Torá, estarmos nos banhando, né, nas águas da Torá. Isso significa de corpo inteiro, de alma inteira, né, e não em partes. Então, essa jornada nossa, ela é passo a passo, é uma caminhada. E nós estamos fazendo essa caminhada, ombro a ombro com os judeus, em direção à redenção. Porque quando o Mashiach se manifestar, inicia-se plenamente a redenção final. Então aí dessa forma o que vai acontecer? Plenamente nós adentraremos, né, neste período, na era messiânica, nós entraremos plenamente na nossa redenção. Mas enquanto não chegamos ali, essa nossa caminhada diária, ela precisa ser essa techuvá diária, né? O arrependimento, o retorno a Deus. Através disso daí, nós também vamos fazendo o quê? O estudo da Torá. Por isso temos as leituras da Torá diária, porções diárias de estudo. E a tzedakah, né? Que são atos de justiça que se pratica através do quê? Dos dízimos e das ofertas em que nós aplicamos naquilo que está ligado aos preceitos da Torá. É a tzedakah, né? Quando nós aplicamos ofertas e dízimos, nós estamos fazendo atos de justiça movidos por atos de caridade. Então, os atos de caridade e atos de justiça, eles estão constantemente ligados, atados, eles são inseparáveis, né? Então, tudo isso faz parte da nossa jornada diária em direção ao Olam Rabá, o mundo vindouro.
Então este é o nosso sacrifício diário para Deus, né? Que nós o fazemos. Então, por isso, né, que nós possamos aí no nosso dia a dia estarmos aplicando com realidade e com verdade os preceitos que nós temos aí da parte do Eterno, ok? No capítulo 23 ainda de Levítico, né, dentro dessa atmosfera de Shemini Atzeret, o oitavo dia, nós temos aí nos versículos 34 em diante, onde fala, né, e falou o Eterno a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste 7º mês será a festa das cabanas, Sucote, por 7 dias ao Eterno. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. No 8º dia, Shemini Atzeret, haverá santa convocação para vós, e oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. É dia festivo no qual Deus vos retém. Retém, no hebraico é Atzeret, né? Então, Shemini Atzeret, o 8º dia da retenção, né? Deus nos retém, Ele nos segura, né? Para estarmos um dia a mais com Ele, né? Então esta é a questão do Shemini Atzeret, o 8º dia, né? Então o 8º dia de retenção. Deus nos segura para ficarmos junto dEle, perto dEle. Ele não quer que nós saiamos da presença dEle, né? E então é isso que significa Shemini Atzeret na sua essência, né? Então nenhuma obra servil fareis, né? E estas são as festas fixas do Eterno que proclamareis para santas convocações. O verso 39 ainda diz, porém aos 15 dias do 7º mês, quando recolherdes o produto da terra, celebrareis a festa do Eterno por 7 dias. No primeiro dia será dia de descanso solene, e no 8º dia será dia de descanso solene, né? E tomareis para vós do primeiro dia o fruto da árvore formosa, que é o etrog, e mais as 4 espécies, né? Que fala, né? A festividade de Sucote, palmas de palmeira, ramos de murta e de salgueiro de ribeiras, e vos alegrareis diante do Eterno vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta como festa ao Eterno por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no 7º mês a celebrareis. Nas cabanas habitareis por 7 dias, e todo natural de Israel habitará nas cabanas, ou seja, todo judeu, para que as vossas gerações saibam que nas cabanas fiz habitar os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Eterno vosso Deus, e declarou Moisés as solenidades do Eterno aos filhos de Israel, né? Então, lá atrás nós vimos, né, que o estrangeiro não judeu que quer praticar a festividade, ele precisa seguir o padrão estabelecido pela Torá. Por isso que nós precisamos realmente de estarmos, melhor dizendo, sob a liderança de um rabino, para podermos, né, aquilo que nós não sabemos, o rabino está pronto a nos ensinar, e por isso vem as orientações para que nós possamos fazer aquilo que é agradável a Deus, e que a nossa festividade ao Eterno, ombro a ombro com os judeus, a nossa festividade, né, ela seja agradável a Deus como incenso suave, né? E não fazendo cada um do seu jeito, da sua forma, do seu pensar, né? E como já aprendemos, né, nós não podemos criar religiões, que isso daí não é agradável aos olhos do Eterno e é abominável aos olhos do Eterno. Então, seguindo a Torá e as orientações do Rabino, então a nossa festividade ao Eterno, para ele é um incenso suave. Ele se alegra, né? Alegramos o coração do Pai Celestial, e ele realmente retribui com as suas bênçãos para as nossas vidas, ok?
Bom, dessa forma aqui, Shemini Atzeret, o que mais nós podemos trazer para falarmos sobre esses 2 dias, né? O Shemini Atzeret e Simchat Torah. No Humash, nós temos aí no livro de Bamidbar, no deserto, no capítulo 29, nós temos aí, vamos falar resumidamente, porque já foi comentado em outra live, temos aí as oferendas comunais de Sukkot. Então aqui nós temos no capítulo 29, a partir do versículo 12, né? E se estende até o versículo 34, né? Onde nos fala sobre as oferendas, né? Então, no primeiro dia de Sukkot, quando tinha o Beit HaMikdash, o templo, então era levado para o Beit HaMikdash, para o sacrifício, era levado no primeiro dia 13 touros, no segundo dia 12, no terceiro 11, no quarto 10, no quinto 9, no sexto 8 e no sétimo 7 touros para o sacrifício. Somando, dá exatamente o número 70. Então aqui os nossos sábios falam que desde a antiguidade o povo judeu sempre se preocupou com as nações não judaicas. E esses 70 touros na sua somatória representam as 70 nações da época, que representam todas as nações até os dias de hoje, né? Ou seja, a nação de Israel sempre se preocupou com as nações não judaicas. Tanto é que as nações não judaicas, elas são grandemente beneficiadas por tudo aquilo que vem dos judeus, né? Na tecnologia, nas ciências, na educação e etc. e tal, né? Então, as nações são beneficiadas através do povo judeu, sem sombra de dúvida. E a maior de todas, né? Sem o povo judeu e sem a Torá, não existiria nada e ninguém. Só o grande eu sou que existiria, né? Então, se o mundo ainda existe nos dias atuais, é graças, né? Sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar a Deus, mas graças ao povo judeu e à Torá, que foi preservada há mais de 3.000 anos, letra por letra, palavra por palavra, capítulo por capítulo, livro por livro. E nada se perdeu até aqui, né? Assim, né, o povo judeu tem sobrevivido através dos milênios e a Torá também tem sobrevivido através dos milênios. Por isso, nós estamos aqui e hoje nós podemos compartilhar realmente o conhecimento do monoteísmo àqueles que ou não conhecem ou conhecem de forma superficial. Dentro dessa questão aqui do sacrifício de Sukkot, tem um outro lado. Também havia, né, o sacrifício dos cordeiros. Então, desde o primeiro até o sétimo dia, os cordeiros diários eram número de 14. Todos os dias. 14, 14, 14, etc. e tal. Na somatória, acaba dando 98, né? 98 cordeiros no sacrifício de Sukkot. Segundo Rashi, ele fala que as oferendas de farinha e as libações que as acompanham para os touros, os 70 touros da festa, correspondem a 70 nações, que progressivamente decaem em número, por isso que vem de 13 até 7. Né? Essa decadência, vamos assim dizer, ou essa forma que vai decrescendo o número, ela está ligada à decadência ou à destruição das nações. Mas Rashi nos chama a atenção que não é aquela destruição no sentido literal, materialmente falando, a extinção das nações, o extermínio das nações e os seus povos. Mas sim, que na época do templo,
Os touros protegiam as nações de punições severas para a sua extinção. Por causa do quê? Por causa dos seus pecados, das suas iniquidades, da sua perversidade. Então, até nisso, os judeus, através desse período, né, fazendo o sacrifício do touro, estavam fazendo expiação pelas nações, para que eles não sofressem realmente a punição ou punições severas que poderia acarretar a sua própria extinção. Então, os touros serviam para proteger as nações, né? E os cordeiros correspondem ao povo judeu, que é chamado, né, segundo Jeremias, capítulo 50, verso 17, é chamado como um cordeiro disperso, né? Mas seu número permanece constante. 14 é o número diário dos cordeiros, totalizando 98. A fim de erradicar as 98 maldições que estão relatadas no livro de Devarim, Deuteronômio. Então, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 15 até o 68, há 98 maldições ali relatadas. Então, aqui, segundo Rashi, um dos grandes eruditos, sábios do povo judeu de outrora, traz o conhecimento do significado deste número, com referência ao povo de Israel. Então, o número 14 de sacrifício diário é constante, né? E a somatória dá 98. Então, esse número 98 de sacrifício de cordeiro é exatamente para erradicar as 98 maldições relatadas em Devarim, Deuteronômio, capítulo 28, versos 15 a 68, né? Então, dessa forma, essas maldições, elas não pegam literalmente o povo judeu para o seu extermínio, né? Então, Deus, ele vê os sacrifícios de expiação e dessa forma ele perdoa o povo, os seus pecados e lhes dá, né, uma nova oportunidade de techuvá, de retorno através do arrependimento para andar realmente com Deus, né? Então é algo majestoso quando nós podemos meditar à luz da sabedoria judaica, né? À luz da sabedoria judaica, e nós vemos realmente o significado de fatos, passagens e ações que acontecem na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso mostra para nós que realmente a sabedoria judaica é a sabedoria que vem de Deus, como ele mesmo prometeu através da própria Torá ao povo de Israel. Sobre a questão da decadência das nações, né, que os sacrifícios trazem, os sábios traz para nós nos chama a atenção algo importante para nós vermos aí, de que não é a destruição no sentido literal, material e físico, as nações sendo extintas e os povos também. Mas, segundo os sábios, eles querem dizer o seguinte: o que essa destruição das nações significa? Significa que a sua influência negativa cessará, havendo somente nações aliadas e amigas do povo judeu. Então, esses sacrifícios, também a sabedoria judaica, ela traz para nós esse conhecimento, né? Que a destruição das nações é a destruição da influência negativa, perversa das nações, né? Que as nações, cada uma delas anda em nome dos seus ídolos e não produzem, espiritualmente falando, boas influências para que as pessoas possam ir para a redenção e Olam Rabá. Então essa destruição da influência negativa, ela vai cessando, né? Ela vai cessando cada vez mais. Isso também está ligado dentro das bênçãos, né? Que há com referência a Jacó e Esaú, né? Que
no novo ciclo dos estudos da Torá, de Bereshit, nós estaremos aprendendo e falando mais profundamente sobre essa realidade, né? Quando Isaac abençoa Jacó, né, ou Yaakov, e Esaú, ou Esav, né, a bênção ali fala exatamente que os dois não podem reinar ao mesmo tempo. Então, enquanto um reinar, o outro está por baixo, né? E o que acontece desde então? Esav e a sua descendência, ela vem reinando desde a antiguidade. E Jacó não está reinando ainda. Isso significa que a nação de Israel ainda não está reinando sobre o mundo inteiro, através de Mashiach, né? Porque Esaú, né, o perverso, ele está reinando e dominando as nações por aí. E isso daí está mostrando realmente que a influência de Esav, né, o vermelho, ele traz influências negativas e perversas para as nações. Mas aí que nós estamos vendo, as nações estão em decadência, o sistema religioso das nações estão em decadência, né? E o povo judeu está começando cada vez mais a aparecer, né? Desde 14 de maio de 1948, isso vem se tornando mais real, mais presente entre as nações. Temos aí o nosso Rebbe, Menachem Mendel, né, que de 1950 a 1994, quando ele se tornou o líder do Chabad, ele fez com que o movimento Chabad se expandisse praticamente no mundo inteiro, né? E, ao mesmo tempo, o nosso Rebbe, ele chamou a atenção dos rabinos para sair um pouco da zona do conforto deles e procurar aquilo que Deus determinou a Moisés no Monte Sinai, levar às nações não judaicas o conhecimento do monoteísmo, a fé no único Deus, né? E levar aos não judeus esse conhecimento, levar a luz da Torá, a água da Torá, para que as nações possam realmente conhecer o verdadeiro Deus. Como diz, né, um pensador, ele disse assim: eu creio, preste atenção, eu creio no Deus que criou o homem, mas eu não creio no Deus que os homens criaram. Vou repetir. Entenda, o povo de Deus e aqueles que buscam o verdadeiro Deus são pessoas inteligentes. Entende que um pingo é uma letra. Então esse pensador disse: eu creio no Deus que criou o homem, mas eu não creio no Deus que os homens criaram. Entendeu? Então essa é a realidade. Por isso, né, através do nosso Rebbe, de 1994 para cá, isso aflorou de uma forma melhor para os não-judeus, né? E os rabinos começaram a se envolver mais com essa questão. E para nós aqui do Brasil, nós temos o Rav Yaakov Granstad, do movimento Chabad, reconhecido reconhecido pelo rabinato de Israel e dos Estados Unidos, né, como o rabino responsável pelos não-judeus, pelos Bnei Noach, o movimento Bnei Noach Brasil, para trazer esse conhecimento. E principalmente desde 2012, isso tem se tornado muito real, apesar que desde 2009 o Rav Yaakov já vem trabalhando nessa área toda aí, aqui no Brasil, mas a partir de 2012 se tornou de uma forma mais concisa, mais presente, mais real, né? E aí começou realmente a aparecer
os não-judeus interessados em viver a fé monoteísta. Dessa forma, o que acontece? Hoje, o movimento Bnei Noach Brasil está praticamente em quase todos os estados do Brasil. Há muitas comunidades, né? E também há uma grande variedade de famílias individualmente que estão em vários lugares do nosso Brasil, de norte a sul, leste a oeste, que têm abraçado a fé monoteísta. Isso daí está trazendo cada vez mais essa realidade que está nas Escrituras, e que Sukkot, Rosh Hashanah Rabbah, Shemini Atzeret, Simchat Torah traz para nós, né? O povo não judeu está cada vez mais interessado em buscar, em conhecer realmente o Deus verdadeiro, o Deus conhecido pelas Escrituras, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Deus dos Hebreus, o Deus de Israel, né? Novamente falando, os deuses ou o Deus que os homens têm criado não tem levado à presença do verdadeiro Deus, né? Adonai, o Eterno, o Todo-Poderoso, o único Criador. Então, com isto, nós estamos vendo que está se tornando realidade tudo aquilo que está ligado ao capítulo 29 de Bamidbar, sobre os 70 touros e os 98 cordeiros do sacrifício para os judeus, os cordeiros e os touros para os não-judeus, né? É isso que diz Sofonias 3:9, né? Servindo a Deus ombro a ombro com os judeus. Isso daí fazendo com que nós possamos estar realmente na presença divina, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, dentro disso daí, né, que nós estamos em Shemini Atzeret também, que é o próprio Rumash, o estudo de Bamidbar, né, o livro de Números, traz para nós, nos falando a respeito do 8º dia. No caso de Shemini Atzeret, a proibição contra a realização de trabalho é a própria definição do dia em si. Nós não nos refreamos de trabalhar porque se trata de uma celebração sagrada, mas sim devido ao fato de que este é um tempo de restrição, como o versículo enfatiza. O 8º dia será um tempo de restrição para vocês. Assim, vocês não realizarão nenhum trabalho, né? Literalmente se aplica para os judeus essa questão aí, ok? Rashi nos fala, né, sobre a questão da interpretação da sessão inteira que discute o sacrifício, que acabamos de falar, e o requisito, né, que traz de abster-se do trabalho. Devido a este problema, Rashi citou uma interpretação adicional que explica como o nosso versículo é consistente com o tema da passagem, os sacrifícios. Atzeret significa restringam-se, departir, né? Então, restringir em partir, ou seja, não partam, fiquem. Shemini Atzeret, 8º dia, é isso daí, né? Que nos fala a passagem toda. Irashi fala que não é apenas não partir, mas fala no sentido, isso ensina que precisamos pernoitar, né? Por isso, no pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, que estamos em Shemini Atzeret, durante a noite de ontem para hoje de manhã, né, as comunidades judaicas, principalmente as comunidades judaicas ortodoxas, a maior parte dos judeus, eles passam a noite toda lendo o livro de Devarim, Deuteronômio, lendo o livro de Salmos, estudando toda a noite, né? Então, por isso que o Rashi fala,
não é apenas ficar, mas é pernoitar, né? Então, por isso, realmente há um serviço muito profundo, muito elevado, né? E nós, como Benenor, estamos aí aprendendo, e à medida do possível, alguns estão aplicando esta realidade, né? E quem sabe no futuro próximo, se Mashiach não se manifestar até ali, né? Uma grande parte ou quase todos os Benenor poderão realmente estar aí vivenciando voluntariamente, com amor, né? Vivendo essa realidade da noite de Shemini Atzeret, o 8º dia, né? O dia de restrição. Não é só ficar, mas é pernoitar. Como que nós temos conexão com Deus, como que nós realmente podemos ter harmonia com Deus, através da sua palavra, estudo, né? Através das preces, e é isso que faz em Shemini Atzeret durante toda a noite, né? A interpretação da Haggadah, Rashi traz para que nós possamos conhecer, né? E fala, né? Como eles trouxeram sacrifícios todos os dias da festa de Sukkot, correspondendo às 70 nações, quando chegou a hora de partirem, Deus lhes disse: por favor, façam para mim um pequeno banquete, de forma que eu possa desfrutar de vocês sozinho. Como este dia é meramente uma extensão de Sukkot, nós podemos entender que sua definição é apenas se refriar do trabalho, visto que não se trata meramente de uma festa, de um dia sagrado propriamente dito, porque a pessoa deve pernoitar, visto que todo o propósito do dia é permanecer com Deus em Jerusalém um pouco mais, né? Então a Haggadah traz o entendimento sobre esta realidade aí do Shemini Atzeret, ok? No Humash, ok. Então o Shemini Atzeret, o 8º dia, traz esta conexão com Deus de uma forma mais intensa. E como o Shemini Atzeret, os sábios falam que é uma extensão de Sukkot, né? Então por isso que o Shemini Atzeret, e como está na própria Torá, Deus falando com os seus, o povo judeu e o povo não judeu, que voluntariamente se propõe a viver e a comemorar a festividade sob a orientação de um rabino, a fazer aquilo que é agradável aos olhos e ao coração do nosso Deus, né? Então por isso é importante nós, este ano fizemos, vamos dizer, em questão de proporção, né, ou porcentagem, esse ano nós fizemos 1%, 2%, 10% que seja, sempre progredindo, né? Sempre prosperando. Que o próximo ano, se o Eterno assim permitir, se Mashiach não se revelar até lá, que o próximo Sukkot, se não for em Jerusalém, com Mashiach, que nós possamos fazer de uma forma mais intensa, crescendo mais ainda numa questão de porcentagem ou proporção, ok? Vamos para o nosso livro do conhecimento judaico, para falarmos mais um pouco disso daí, né? Do Shemini Atzeret. Algo muito importante, aliás, sem sombra de dúvidas, né? Tudo que nós aprendemos através da sabedoria judaica, ela traz para nós realmente fortalecimento, né? E esse conhecimento é um conhecimento sólido, é um conhecimento real, ele é um conhecimento verdadeiro, né? Por isso que
em vários trechos do estudo da Torá, nos fala exatamente sobre a questão da influência das nações de forma negativa entre as pessoas. E o sacrifício dos touros, que mostra para nós a realidade da decadência das nações e a sua destruição, no sentido de influenciar o mundo, né? Influenciar as pessoas, influenciar as nações de uma forma negativa, né? Então, essa influência, a sua tendência é terminar, acabar, devido ao próprio sacrifício dos touros. E é uma promessa divina essa realidade. Nesse sentido, todo o conhecimento judaico, ele vem trazer para nós e nos levar cada vez mais próximo à raiz da palavra, né? E isso significa nós podemos adentrar realmente, como diz lá Ezequiel, sobre a questão deste rio, né? Que ele entrou no rio, as águas iam até os seus artelhos, depois o joelho, depois a cintura, depois chegou na altura do ombro e já não dava mais para andar, aí era necessário nadar, né? Então este rio, esta água, ela simboliza exatamente a Torá. À medida que nós vamos prosperando no estudo da Torá, no conhecimento da Torá, na obediência àquilo que é apto para os não-judeus, é como este rio que Ezequiel fala, né? Vamos entrando primeiro. Qual que é o primeiro passo? É você pisar ali na beira do rio, e as águas elas estão ali pelos seus artelhos. Você ainda pode andar tranquilo. À medida que você vai prosperando, passo a passo, né, as águas vão subindo até o joelho. Se você não para, continua, elas vão até a cintura. Se você não para e continua, elas vão chegar até a altura do ombro, né? E aí você não tem mais como andar, aí você vai ter que nadar. Isso significa se envolver completamente nas águas. E a Torá são, né, as águas da vida, né? Por isso que o proverbista fala que quem anda de braços dados com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele está andando de braços dados com a vida. E quem recusa a andar com a Torá, ele está recusando a vida. Então, essa é a realidade, né? Uma das coisas interessantes que nós observamos em Sucote, nesses 7 dias, é chamado de os visitantes ilustres, ou os convidados ilustres, né? Consta no sagrado livro de Zohar que quando os judeus saem das suas casas e entram na Sucote, isso serve também para os não-judeus que praticam a festividade de Sucote, né, com a crença, na mesma crença que os judeus, e são movidos, né, unicamente pelo amor a Deus. Eles se tornam então merecedores de receber presenças divinas. E os 7 pastores fiéis descem do Gan Eden, do paraíso, e ingressam na Sukkah com os seus convidados, né? Eles são chamados de Ushipzin, que significa convidados ilustres, né? Então, esses convidados ilustres são Abraham, Isaac, Yaakov, Yosef, Moshe, Arão e David. São os 7 convidados ilustres, né? No primeiro dia, o nosso patriarca Abraham, ele ingressa primeiro a Sukkah e ele é seguido pelos outros 6, certo? No segundo dia, quem entra primeiro é Isaac e ele é seguido pelos outros 6 convidados ilustres. No terceiro dia, quem ingressa primeiro a Sukkah é Yaakov, seguido pelos outros 6. No quarto dia é Moshe, que é seguido pelos outros 6. No quinto dia é Arão.
e é seguido pelos outros 6. No 6º dia é o justo Yosef, e é seguido pelos outros 6. E no 7º dia, quem entra primeiro a Sucá é o rei David, seguido pelos outros 6. Então esses são os 7 convidados ilustres, e também conhecido como os pastores fiéis da casa de Israel, né? Então é muito bonito e é muito interessante nós podermos vislumbrar esse conhecimento judaico para as nossas vidas dentro desta realidade do cumprimento, né, das festividades ao Eterno, né? A Sucá lhe ensinará que é mais confiável do que qualquer outra riqueza material. E o que é a providência divina, certo? Então, nós temos aí, né, essa outra parte aí do conhecimento judaico de Sukkot, né? A festividade Shemini Atzeret, ela constitui uma festa por si só e não guarda relação com o Sukkot, ela é uma extensão. É como se fosse umas águas da divisão, né? É o 8º dia, é o dia definitivo. Depois disso daí, o que acontece? Você vai, entre aspas, você vai voltar para a sua vida normal. Agora é que você vai mostrar o que você realmente é, né? Na outra live, lembra que nós falamos, né? O judeu e o não judeu de ocasião. O judeu e o não judeu que é da agenda, né? O judeu e o não judeu que é do momento. E tem aquele judeu e não judeu que é verdadeiro e íntegro, e ele vive todos os dias à luz dos olhos do Eterno e à luz da sua Torá. Para os judeus, 613 mandamentos com as suas ramificações, e os não judeus com os 7 mandamentos universais, ou as 7 leis de Noé, e as suas 66 ramificações, né? Então, a partir desse momento, né? É uma extensão o 8º dia, mas ao mesmo tempo já é uma separação, porque começa, né, o separar-se, ou seja, você sai das festividades, você sai desses momentos depois de passar pelos julgamentos, né, que é Rosh Hashanah e Yom Kippur, e aí você, depois de passar pelo julgamento, pelas festividades, alegrias, festas, danças, né, uma alimentação farta, agora está chegando o momento da separação, no sentido de que você agora, daqui para frente, você vai voltar, entre aspas, né, a sua vida natural, a sua vida normal. O que significa? Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai cuidar da sua vida, da sua casa, dos seus negócios. Ou seja, você vai voltar para a sua vida natural. Ou melhor, você vai voltar para a sua vida secular. Agora que, como diz, né? Agora que o bicho vai pegar. Por quê? Porque agora é que você vai ter que mostrar o que você aprendeu de tudo isso, o que você viveu tudo isso, se foi verdadeiro ou não, né? Você vai mostrar agora, né? Se você é oco ou não. Se você realmente foi só oportunista ou não, certo? Ou seja, a partir de agora, você vai ter que viver a sua realidade, né? Todos os ensinamentos básicos, principais, primordiais para nós voltarmos à nossa vida secular, nós aprendemos. Até o pôr do sol de amanhã, né, do domingo de amanhã, que é o pôr do sol de amanhã, nós encerramos o Simchat Torá, a alegria da Torá, vamos voltar à nossa vida secular. Significa que nós vamos ter as nossas leituras bíblicas diárias. Você vai fazer? Significa que nós vamos voltar às nossas preces diárias. Você vai fazer? Vamos voltar a ter as oportunidades que Deus vai nos concedendo de praticarmos, né, mandamentos diários.
Estamos dispostos a praticar? Estamos dispostos se nós respiramos Torá, se nós inalamos a Torá, nós temos que extravasar, expirar. Nós temos que fazer com que os nossos poros exalem cheiro de Torá. Estamos dispostos a fazer isso diariamente? Então agora que nós vamos realmente termos aí os nossos desafios do nosso dia a dia, e nós vamos, Deus vai permitir as oportunidades para que nós realmente possamos fazer, né? Então por isso, aproveite esses 2 dias, modo de dizer, né? Mas saia fortalecido, saia corajoso, ousado. Essa coragem, essa ousadia, não significa que você tem que sair por aí ofendendo as pessoas. Eu estou na verdade, você não está. Não é isso. É você viver a verdade. E através de você viver a verdade, Deus vai dar oportunidades de você falar para as pessoas da sua fé verdadeira monoteísta, né? Então essa coragem, essa ousadia significa termos a humildade, a simplicidade de podermos falar a verdade sem ofender as pessoas. Quando você ofende as pessoas, você cria uma barreira. E ao criar uma barreira, depois fica difícil de você quebrar essa parede para você poder falar do monoteísmo, né? Então, muitas vezes é importante você deixar a pessoa falar, porque na hora que você tiver a oportunidade de falar, você poderá dizer a essa pessoa, eu te ouvi, agora você vai me ouvir, que eu tenho coisas maravilhosas para te contar. E aí então você, sem sombra de dúvidas, você vai poder falar a respeito disso. Outro dia, estava no meu local de trabalho e ali chegou um motorista e eu estava com o livro do Marzor aberto sobre a minha mesa, e que a gente estava se preparando justamente para Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, né? E o Marzor, né, que fala de Rosh Hashanah e Yom Kippur principalmente, estava aberto ali na mesa e o motorista olhou, deu uma olhada, perguntou: o que o senhor está estudando? Ou lendo? Eu falei: eu estou lendo e estudando o livro de Marzor. E expliquei para ele do que se tratava. Aí ele começou a falar da fé dele, né, a sua fé evangélica. E escutei tranquilamente e tudo mais, né? E ele percebeu que eu não respondia, não falava nada, né? Aí chegou num ponto e ele disse, né, o que o senhor fala disso? Eu falei: do que eu estou estudando ou do que você falou? Ele falou assim: dos dois. Bom, caiu na rede é peixe, meu filho. Caiu na rede é peixe, certo? E aí então pudemos falar realmente o que era o Marzor, o hebraico, e pudemos falar a respeito da fé dele, né, com algumas questões, né, que realmente são contraditórias à sua posição de fé e os próprios escritos deles, e levamos ele àquilo que está fundamentado através da Torá. E aí então ele falou assim: interessante isso, eu preciso estudar isso, né? E aí nós mostramos para ele o caminho, né? Os sites que ele pode ler, estudar, etc. e tal, para poder conhecer mais, né? Como faz poucos dias, sabemos que ele está fazendo, porque não é à toa que Deus o enviou ali no local de trabalho, com o seu caminhão com problemas, para passar por uma revisão e ele ficar alguns minutos ali conversando comigo. É isso que Deus faz na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele traz pessoas e leva você também a lugares e a determinadas pessoas que estão no momento certo
para ouvir o que você tem a dizer. Não ouvir ofensas, mas ouvir palavras de verdade, com simplicidade, humildade e, acima de tudo, com muito amor ao Eterno, através do próximo. Porque amando o próximo, nós estamos amando a Deus. Então é importante, né, como nós falamos com as pessoas. Isso daí abre portas e portas e portas e portas para que você possa sempre anunciar, sem sombra de dúvidas, o verdadeiro monoteísmo. Ok? Simchat Torá, né, ao pôr do sol de hoje, nós vamos adentrar em Simchat Torá e vamos estar aí fechando, né, o ciclo dos estudos da Torá. A última paraxá, a última paraxá é a 54ª, e são os dois últimos capítulos do livro de Devarim, que é o capítulo 33, né, e 34, fechando assim os 5 livros da Torá e abrindo, né, um novo portal do infinito, um novo portal celestial para o novo ciclo dos estudos da Torá, né? Então, o capítulo 33, né, a nossa paraxá, ela é Vezot Haberachar, que esta é a bênção, né? Então nós temos aí, e esta é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: o Eterno veio de Sinai e de Seir lhe alvoreceu. Apareceu desde o monte Parã, e com ele havia uma parte das dezenas de milhares dos anjos da santidade, escrita com a mão direita, deu-lhes lei do meio do fogo. Também amou aos povos. Todas as almas dos santos estão em teu poder, ó Eterno, porque eles estiveram ao pé do monte Sinai e tomaram sobre eles o jugo dos teus preceitos. A Torá que nos ordenou Moisés, herança é para a congregação de Jacó. E foi o Eterno rei em Yeshurun. Yeshurun é uma expressão poética para falar de Israel. E foi o Eterno rei em Yeshurun, sempre que se congregaram os cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Viva a tribo de Ruben, e não morra dela ninguém na guerra, e que seus homens sejam a mesma conta na volta. E esta bênção seja também para Yehudá. E disse: ouve, ó Eterno, a voz de Judá, e faze-o voltar da guerra em paz ao seu povo. Suas mãos lhe bastem, e se tu auxílio contra os seus inimigos. E por Levi disse: teus Tumim e teus Urim, ó Eterno, sejam para o homem em quem haja benignidade, pois o provaste Massá, e o encontraste perfeito, e o examinaste nas águas de Merivá, e o achaste fiel. Aquele que não fez exceção por serem seu avô materno, seus irmãos de mãe, ou os filhos da sua filha, quando todos esses pecaram com bezerro de ouro, pois ele guardou teu dito e tua aliança observou. São merecedores os levitas de ensinar os teus juízos. A Iacove, a tua lei, a Israel, porão incenso de especiarias diante de ti e oferta de elevação sobre o teu altar. Abençoa, ó Eterno, seus bens, e o sacrifício de suas mãos recebe com agrado. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e dos que o odeiam, para que nunca mais se levantem. E por Benjamim disse: o querido do Eterno habitará seguro junto a ele. O Eterno o protegerá para sempre. E entre os ombros, abaixo do cume do monte, habitará o santuário. E por Yosef disse:
Bendita do Eterno seja a sua terra, com as mais excelentes coisas dos céus, com o orvalho, com a fertilidade do abismo que jaz embaixo, com os mais excelentes produtos adoçados pelo calor do sol, com os mais excelentes frutos amadurecidos pela influência da lua, e com as primícias dos frutos amadurecidos dos seus montes, com os mais excelentes frutos que nunca cessam de crescer nas colinas, com o melhor da terra e do que há nela, e com a benevolência do Eterno que apareceu na sarça. Estas bênçãos vêm sobre a cabeça de Yosef e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Um grande rei, Josué, dele sairá forte como o boi, e seus chifres serão como aquele do unicórnio. Com eles escorneará povos juntamente, até as extremidades da terra. E são eles as dezenas de milhares que exterminará o descendente de Efraim, e os milhares que exterminará o descendente de Menache. O descendente de Efraim é Josué, e o descendente de Menache é Gideão. E por Zebulun disse: alegra-te, Zebulun, no teu sair, e tu, Isahar, nas tuas tendas. Os povos do monte Moriá serão congregados e ali oferecerão sacrifícios de justiça, porque a abundância de bens que vem dos mares aspirarão, e os tesouros escondidos na areia. E por Gade disse: bendito aquele que aumentar o território de Gade para o oriente, como leão morará, pois quando ele mata, corta a cabeça e o braço de uma vez. Proveu para si a primeira parte, porque ali foi reservada a porção do campo, onde foi sepultado o legislador Moshe, cuja sepultura foi encoberta de todos. Eles andarão na cabeça do povo durante a guerra. Justiça executou diante do Eterno e os seus juízos para com Israel. E por Dan disse: Dan é filhote de leão, em cuja herança está o Jordão que sai do Baixã. E por Naftali disse: Naftali, cuja terra sacia a vontade de seus habitantes, está cheio da bênção do Eterno, herda o mar e parte do sul. O mar aqui se refere a Kineret na atualidade. E por Asher disse: bendito em filhos seja Asher, seja querido de teus irmãos, e molhe em azeite o seu pé. A sua terra está fechada com montes de onde se extrai ferro e cobre, como os dias da sua mocidade sejam os dias da sua velhice. Sabe, ó Yeshurun, que não há quem seja semelhante a teu Deus, o Deus que sempre está em tua ajuda e com a sua glória monta nos céus. O Deus da antiguidade escolheu os céus para a sua morada, tendo por baixo os braços dos poderosos do mundo. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e te disse: extermina-o, Israel. E Israel, pois, habitará cada qual em seu lugar, e seguros conforme a bênção de Jacob, na terra de grão e de mosto. Também os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, ó povo, cuja salvação vem do Eterno, que é o escudo de tua ajuda e a espada de tua glória? Pelo que os teus inimigos falsearão de medo e te serão sujeitos, e tu sobre suas alturas pisarás. E subiu Moisés das planícies de Moabe, capítulo 34. E subiu Moisés das planícies de Moabe e o monte Nebo, ao cume da Pisgá, que está defronte de Jericó, e mostrou-lhe o Eterno toda a terra de Gileade, até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim e de Menache, toda a terra de Erudá, até o mar do oeste, e a terra do sul,
a planície e o vale de Jericó e cidades das palmeiras até Tzor. E disse-lhe o Eterno: esta é a terra que jurei a Abraham, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. E morreu ali Moshe, servo do Eterno, na terra de Moabe, conforme o dito do Eterno, e sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. E Moisés era da idade de 120 anos quando morreu. Não se escureceu a sua vista, nem se fugiu o esplendor do seu rosto. E plantearam os filhos de Israel a Moshe nas planícies de Moabe por 30 dias. Assim se cumpriram os dias do pranto do luto de Moisés. E Josué, filho de Num, estava cheio do espírito da sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. E os filhos de Israel ouviram-no e fizeram como o Eterno ordenou a Moshe. E não se levantou mais em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Eterno aparecera cara a cara, no tocante a todos os sinais e os milagres que o Eterno o enviou a fazer na terra do Egito, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, e no tocante a toda a mão forte, e a todos os grandes milagres no temível deserto, que fez Moisés aos olhos de todo o Israel. E assim se encerra, né, os 5 livros da Torá, e aqui o livro de Deuteronômio, fechando então os 5 livros da Bíblia. E amanhã, de manhã às 10 horas, né, nós estaremos comentando várias partes aqui do que acabamos de ler dessa última porção, né? Mas nós queremos deixar aqui um ponto muito importante para que não paire a dúvida. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é o livro 100% idealizado, inspirado, foi escrito por Deus, ditado por Deus a Moshe. Não tem outro livro comparado a estes. Inventaram muitos livros por aí, né? Muitos livros religiosos por aí inventaram, né? Tanto é que chegaram até dizer que este era um antigo, né? E na realidade ele não é o antigo. Ele sempre será um livro atual, os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, né, é atualíssimo, né? Tudo que vem acontecendo através dos milênios estão aqui. Mas um fator muito importante no encerramento de todos os ciclos da leitura da Torá, como vem através de milênios, né? Esta palavra ela não mudou em absolutamente nada. E aqui é Deus quem falou, não foi o homem apenas escreveu, mas foi Deus que falou a seguinte expressão. Capítulo 34, verso 10 até o verso 12. E não se levantou mais em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Eterno apareceu cara a cara, no tocante a todos os sinais e os milagres que o Eterno o enviou a fazer na terra do Egito, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, e no tocante a toda a mão forte e a todos os grandes milagres no temível deserto que fez Moisés aos olhos de todo o Israel. Tentaram substituir Moisés, o profeta de Deus,
tentaram dizer que Moisés é pequeno, é menor do que outros que apresentaram por aí. E continuam enganados. E continuam enganando as pessoas. Deus disse, e quem é o homem para falar o contrário do que Deus disse? Por isso, volto a dizer o pensamento desse escritor. Vou ver se de hoje para amanhã eu vou pegar o nome dele. Para amanhã na nossa live às 10 horas falar o nome desse pensador. Que disse, eu creio no Deus que criou os homens, mas eu não creio no Deus que os homens criaram. Aqui está a realidade dos fatos. Deus disse, não houve nenhum profeta. Deus disse nesse sentido, porque Ele conhece o passado, o presente, o futuro e toda a eternidade. E Ele disse e confirmou, não há profeta como Moisés. Toda e qualquer tentativa que queiram dizer que há algum profeta, que há algum salvador, que há algum representante, sabe lá eu do que, certo? Dizendo que é maior do que Moisés, cuidado, você está sendo enganado. Deus disse que não se levantou nenhum profeta como Moisés. Eu prefiro ficar com o que Deus disse e não com aquilo que os homens falaram. Quando se encerra um livro da Torá, falamos, Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Para você e para a sua casa, a sua família. Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos na palavra da Torá, na palavra de Deus, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Deus da Torá. Até amanhã, às 10 horas. Shalom, shalom. Shabbat shalom.